Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa quarta exposição de 6, com base em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a certeza, a convicção, a confiança que temos para com Ele, Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Falando então sobre a oração, podem surgir, e efetivamente surgem, algumas dificuldades, como por exemplo, se Deus predestinou, e Ele predestinou, tudo quanto acontece na história, desde antes da fundação do mundo, como afirma a sua palavra, qual é a utilidade da nossa oração, então? Não é? Outra coisa, se é verdade, e é verdade, Romanos 11:36 afirma que dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, por que orar? Ainda, qual é a utilidade de chegar-se alguém a Deus para dizer-lhe aquilo que ele já sabe? Para que eu lhe apresentaria a minha necessidade se ele já tem conhecimento do que eu preciso? Qual é o valor da oração? Por alguma coisa, por qualquer coisa, se tudo já foi predestinado por Deus. Bom, em resposta a essas tais indagações, e que são absolutamente legítimas, diga-se de passagem, são legítimas, agora pelo menos algumas coisas bem pontuais. Primeiro, a nossa oração, ela não tem o propósito de informar a Deus sobre qualquer coisa nossa, como se ele ignorasse as coisas. Não é esse o objetivo. Nós não oramos para dar a Deus informações. Vejam Mateus capítulo 6, versículo 8, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade antes que vocês lhe peçam. Então a finalidade da oração é expressar a Deus o nosso reconhecimento pelo fato de que Ele já sabe o que necessitamos. A nossa oração jamais se destinou a proporcionar a Deus o conhecimento daquilo que nós precisamos. Nada disso. A oração visa ser um meio de lhe confessarmos o nosso senso de necessidade, do que precisamos. O seu desígnio é ele ser honrado através das nossas petições. Então, quando oramos, honramos, louvamos, glorificamos e exaltamos a Ele, Deus. E também lhe oferecemos a nossa gratidão, depois de haver concebido ou concedido as bênçãos que nós buscamos. Essa é a primeira razão. A segunda, nós oramos porque Deus mandou orar. É simples assim. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Lucas 18:1. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. E mais ainda, as Escrituras declaram que, Tiago 5:15-16, a oração da fé salvará o enfermo. E também muito pode, por sua eficácia, a oração do justo.
E aí, Deus nos dá Jesus Cristo, seu Filho, como nosso perfeito exemplo em todas as coisas. E ele foi preeminentemente um homem de oração. Mesmo não sabendo exatamente qual é a vontade de Deus, ainda que sabemos que essa vontade jamais sofrerá qualquer tipo de alteração ou variação, quer oremos ou não, a Bíblia nos diz, como expressa a ordem, que nós devemos sim orar a Deus em todo o tempo. Recapitulando, Deus já sabe do que precisamos? Sim, a Bíblia diz que Ele sabe antes da gente pedir. Então, para que pedir? Outra coisa, se a minha petição em nada, absolutamente nada, muda os desígnios de Deus, para que orar? Por que eu vou pedir para Deus mudar uma coisa se Ele não vai mudar? Para que eu vou pedir para Deus me dar uma coisa se Ele não vai me dar, porque não é a vontade dEle? Então, para que orar? Primeiro, porque se nós não orarmos, não é que Deus não vai saber do que nós precisamos. Ele sabe. Com ou sem a nossa oração, Ele já sabe do que nós precisamos orar. Então, para que orar? Para expor a Deus as nossas necessidades. Para assumir com humildade diante dEle, Deus, que nós temos necessidades e que nós somos miseráveis, precisamos e muito dEle. Afinal, Ele é o Deus Criador, Todo-Poderoso, é soberano Senhor, e nós somos suas criaturas, então nós oramos. Não é porque se não orarmos Deus não vai saber, nada disso, Ele já sabe. Nós oramos porque nós, com a nossa oração, confessamos e assumimos a nossa necessidade dEle. Nós oramos, em segundo lugar, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano Criador de tudo e de todos, mandou. Ele ordenou que orássemos. E Ele nos deixou o exemplo de Jesus, que, enquanto aqui encarnado, Ele se submeteu humildemente ao Deus Pai em oração. Queridos, nós oramos porque esta é a forma de nós nos comunicarmos com Deus, de nós falarmos com o Senhor, de nós nos expressarmos a Deus. Se não fosse pela oração, como é que nós estabeleceríamos uma comunicação com Deus? A oração é a nossa forma de nos expressarmos com Deus, de falarmos com o Senhor, de mantermos uma conversa com Ele, um diálogo com Ele. Lendo a sua palavra, Ele fala conosco. Orando, nós falamos com Ele. Agora, não é porque nós oramos que Ele fará aquilo que nós pedimos, mesmo que a gente entenda que precisamos. Não é assim que funcionam as coisas. Oramos porque é a maneira de nós nos comunicarmos. E nós nos comunicamos com Deus, apresentando a Ele as nossas necessidades. Respondê-las ou não é outro departamento. Mas a Bíblia manda orar. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Amém.